Olá, boa noite a todos. Mais uma casa de paz, mais um dia onde nós nos reunimos para falar de Deus, para trazer ensinamento daquilo que é a direção da palavra dele para nossas vidas. Queria agradecer a todos por esse momento estar junto conosco. Peço a você, meu irmão, minha irmã, que possa abrir uma sala de vídeo nessa hora, nesse momento, para que nós venhamos juntos a meditar naquilo que é a palavra do Senhor Deus. Essa semana, meu irmão, já está aqui nosso irmão João Augusto. Deus te abençoe, meu irmão. João, pastor Marcos. Essa semana a gente está na direção, Gabriel, de falar sobre oração, né? E a gente sabe que, como foi ministrado no domingo, Jesus, quando ele veio, irmão, ele nos mostrou que sem oração é impossível resolver qualquer coisa, né? E praticamente a vida, o tempo que ele esteve aqui na Terra, praticamente foi de oração e milagres, curas e transformações. Amém? Eu queria... Amém? Boa noite, Guilherme. Deus te abençoe. Milena, Dona Zélia, minha mãe que está assistindo, Paulo César. Amém? Paulo Coutinho, Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Tatiane, minha esposa, juntos, né? Nesse momento de meditação da palavra de Deus. Mas essa semana, meu irmão, foi muito forte, tá? Desde domingo, o domingo à noite, quando eu preguei, nossa irmã Rosane, Deus abençoe, minha irmã. No domingo, quando eu preguei, eu falei um pouco até sobre oração, tá? Quando os discípulos estavam no barco e eu entendi ali que eles incomodaram, chamaram Jesus, eu vi que era como se fosse uma oração. Nossa irmã Denise, boa noite, amém? E essa semana foi muito produtivo para todos nós, eu creio, né? Já temos relatos aí do que Deus fez na vida de uma irmã lá da igreja, que congregava com a gente lá, estava internado e o pastor pediu para a gente poder estar intercedendo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Quando a igreja se une para orar, no sábado agora a gente vai ter 6 horas de oração, meus irmãos. E eu queria que mesmo aqueles que não puderem ir, Dona Alda, Deus abençoe, Dona Alda. Mesmo aqueles que não puderem ir, meus irmãos, que estejam junto conosco dentro dos seus lares também intercedendo. De 6 da manhã até meio-dia, vai ter sempre ali um intercessor, 2, mais alguns irmãos ali, a gente dá um foco de mudar muita coisa. A gente tem que ter esse foco. E eu queria trazer, meus irmãos, antes daqui da palavra, essa semana eu estava lendo, meditando um pouco, e eu consegui achar uma coisa que me chamou muita atenção. É tipo uma ilustração, uma parábola, que muito me chamou a atenção e eu queria dividir com vocês. Nessa ilustração, diz que uma certa mulher, algum tempo de vida dela, ela começou a colocar em dúvida as orações que ela fazia. Se todas elas eram respondidas por Deus. E ela tomou uma atitude no coração dela um dia, de pegar cada oração que ela fazia, escrever numa folha de papel, ou então numa tira de papel e colocar dentro de um vaso. E deixou ali. Cada oração que ela fazia, algumas coisas que ela lembrava, ela colocava dentro daquele vaso. Perdão. E aconteceu que ao longo de um tempo ela esqueceu daquele vaso ali, com os pedidos, com as orações que ela tinha feito, né? Nós sabemos. E logo depois disso, depois de 6, 8, 1 ano, ela teve uma obra dentro da casa dela e mexeram em tudo, né? Fizeram serviço dentro de casa, fizeram tudo dentro da casa. Mas a ilustração diz que depois desse tempo todo, quase 1 ano ou mais um pouco, ela acha esse vaso escondido em algum lugar, porque eles fizeram algumas arrumações e acharam aquele vaso dentro naquele cômodo ali. E ela se lembrou que ela tinha feito as orações,
escrevido, colocado dentro do vaso, mas ela se esqueceu. E de tantas, meus irmãos, é só uma base. Vamos dizer que ela tinha feito 10, 20 orações. E ela já foi, né? Já foi para poder ver se todas as orações que ela tinha feito por ela tinham sido atendidas. Mas houve ali, meus irmãos, algo muito interessante nessa ilustração. Diz que quando ela vai no vaso e pega aquelas tiras de papel com as orações, ela saiu dali desanimada, se frustrou-se, porque de 20, só 2 tinham sido atendidas pelo Senhor. E ela botou no coração dela um desânimo, uma tristeza, né? E ela foi, poxa, eu botei 20 orações aqui. Ana Beatriz, boa noite, Deus abençoe. Eu botou 20 orações aqui e só 2 foram atendidas por Deus. Aí ela começou a meditar, começou a se entristecer e Deus foi falando no coração dela. Aí ela foi se lembrando de cada oração que ela tinha feito, de cada pedido que ela tinha feito. Mas depois ela começou a recordar que dessas 20, duas orações que tinham sido atendidas praticamente eram impossível aos olhos humanos. E ela viu que essas 2 orações, esses 2 pedidos além do normal, do sobrenatural, foi a que Deus tinha atendido. E ela parou, chorou e agradeceu a Deus porque ela entendia que o impossível, meus irmãos, é Deus quem faz. Eu queria trazer um pouco a moral dessa história. Sabe o que a gente entende para nossas vidas? Todo dia nós oramos a Deus, como eu vou falar aqui nessa noite, sobre a nossa oração que tem que ter foco, tá? Tem que ter um foco. Você tem que botar um alvo e orar sobre aquilo ali. Mas sobre essa ilustração, o que me traz entendimento, meus irmãos, que muitas coisas que a gente ora, como o pastor Marcos pregou uma vez na igreja, 50% Deus faz e a outra nós que temos que nos levantar, tá? Nós temos que ir e receber a bênção do Senhor. As impossíveis nós não temos condições nenhuma de fazer, mas tem muita oração que nós fazemos, meus irmãos, muitas, que a gente sabe que só basta a gente se levantar mais cedo, a gente ir de frente, que a gente vai conquistar aquilo ali. O entendimento que Deus me deu sobre isso, eu até escrevi um pouco aqui, que muitas das vezes eu escrevi aqui, ó, lembre-se que ore a Deus pedindo uma boa colheita, amém? Mas não deixe de limpar a terra e lançar-lhe a semente. Muitas das vezes, nossa irmã Lisângela e Edmar assistindo também, Deus abençoe. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente ora, a gente não se organiza, como diz aqui, a gente não limpa a terra, tá? A gente não bota a semente, não lança a semente, perdão. A gente não lança a semente e a gente quer que algo dê fruto. Como? Meus irmãos, que está ao nosso alcance, porque Ele já nos deu autoridade sobre isso, tá? E essa história aqui me chamou muita atenção sobre isso, tá? Muitas das vezes a gente quer que Deus cure uma dor de cabeça, Ele tem poder para isso, eu sei, você sabe disso, tá? Mas o nosso Deus, Ele tem o rótulo, Ele é o Deus do impossível. Creia nisso. O pastor essa semana botou para a gente poder orar pelaquela irmã, onde estava já entubada, já estava em coma, e olha o que tem acontecido com essa irmã esses dias. Já saiu do coma, já está indo para a enfermaria. É o impossível que Deus faz, tá? Deus não se esquece de nenhuma oração, nem minha ou sua, mas tenha certeza que é necessário que nós viemos nos colocar de pé também, para podermos entender que Ele nos dá a ferramenta, tá? Ele nos dá a ferramenta, tá? Que é a oração, mas nós temos que fazer a nossa parte, em nome de Jesus. E o texto que eu queria trazer para você nessa noite, meu irmão, se encontra lá no livro de Atos, capítulo de número 12,
eu quero falar aqui um pouco sobre o que nós iremos fazer no sábado agora, nas 6 horas de oração, tá? De 6 da manhã até ao meio-dia, vai estar ali os pastores, obreiros, membros, intercessores, tá? Orando por... Tem que ter um foco. Você sabe, meu irmão, que você tem que orar. Você sabe o que você mais hoje está precisando. Hoje, no meu caso, eu estou orando a Deus para que essa pandemia passe, para que possa voltar os cultos normais, para a gente poder estar com nossas ideias em dia. Nós temos muita coisa para fazer depois que acabar isso aí, muita. Não é pouca não, tá? Ao longo da caminhada, ao longo da semana, a gente vai entender por que isso. Então, o que eu quero falar com você nessa noite, com você, com o Senhor, com a senhora, meu irmão. Tenha foco na sua oração, tá? Entenda que a oração do justo, ela pode mudar muitas coisas. A oração de um servo que ouve, que é obediente ao Senhor, ela pode mudar muitas coisas. E nós vamos ver aqui no livro de Atos, a passagem já conhecida por todos, lá no capítulo de número 12, a gente vai falar aqui sobre Pedro, amém? Mais uma vez, aquele homem, aquele servo, aquele discípulo, aquele obreiro chamado Pedro. Boa noite, meu irmão Ricardo, que Deus abençoe, amém? Lá no livro de Atos 12, no versículo 1, diz assim, ó: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ázimos, uma festa, era festa. 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Amém? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Dona Edir, boa noite, Dona Edir. O que a gente entende aqui, meus irmãos? O que vai ser feito no tempo sagrado no sábado, tá? Essa contínua oração por que venha acabar essa pandemia. Talvez eu e você, alguns irmãos, tem pessoas que talvez estejam no leito de hospital e precisam de uma resposta de Deus, meus irmãos. Como falei aqui no início, a nossa oração, tá? Tem que ter foco. Tem gente que ora hoje por uma coisa, amanhã de manhã está orando por outra, de tarde está orando por outra coisa, de noite está orando por outra coisa, e de madrugada está orando por outra coisa. Meus irmãos, temos que ter foco na oração. A Bíblia fala aqui que Pedro já estava preso, tá? Herodes já tinha mandado e tinha matado Tiago, ou em outras palavras, o próximo da lista, tá? Era Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja se uniu em oração. A igreja se reuniu em oração e falou, nós temos que orar, tá? Ele está preso lá, mas vamos orar a Deus e outra coisa. Vamos interceder para que ele seja livre e liberto daquela prisão. No versículo 6 diz assim, ó, que quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou em outras palavras, naquela mesma noite, tá? Herodes iria matar Pedro, assim como ele fez com Tiago. Porque a Bíblia fala que no começo aqui, que quando ele mata Tiago, aquilo agradou. Diz aqui assim, ó, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 3.
E vendo que isso agradara aos judeus, ou outras palavras, eu vou matar Pedro, né? Eu vou ficar bem com o povo, né? E vou ser mais aclamado por eles. Mas, meus irmãos, ele não sabia que tinha uma igreja que orava por Pedro. Tinha uma igreja que conhecia um Deus vivo e poderoso, a qual eu e você conhecemos. Esses dias eu tenho falado com minha esposa sobre isso. Tem pessoas aí, meus irmãos, que por não conhecer o poder de Deus, tem chegado notícias, mensagens para elas negativas, e ela tem aceitado. Ah, é assim mesmo, não tem mais jeito, tá? Tá lá entubada, tá lá no leito de hospital e os médicos já disseram que não tem mais jeito. Mas nós conhecemos o poder de Deus, como falei na ilustração. O Deus a qual nós servimos é o Deus do impossível, tá? E aquilo, meu irmão, que é possível para nós, Ele nos dá a ferramenta. Mas o impossível, só Ele tem poder de fazer. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, meus irmãos. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Mas de uma coisa eu sei. Ser igreja, entrar em contínua oração, move os céus, terra e até o inferno. Talvez o inimigo está esperando, vai vir mais um. Mas quando a igreja se levanta, há poder, tá? A cura, a restauração, a transformação. Quando o povo de Deus se une em um só propósito, tá? Em um só propósito de clamar e adorar aquele que vive e reina ainda hoje. E será assim até a eternidade no nome de Jesus. No decorrer do versículo diz assim, no versículo 6. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio, olha o que diz aqui. Amém, João? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, para mim e para você, meu irmão, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Amém, Guilherme? 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real, o que estava sendo feita pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Já estava salvo. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei. Olha o que Pedro diz, meus irmãos. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Você sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Você sabe a alegria que Pedro demonstra naquela hora? Ele fala assim, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da prisão e da mão de Herodes. Meus irmãos, Deus quer fazer coisa grande na minha vida, na sua vida. Deus tem feito coisas grandes através dos cultos nos lares, através dos cultos na nossa igreja, no templo sagrado, na rua Bílio José de Mato, 1721. Ele tem ouvido as nossas orações, sabe? Se a gente se juntar mais, como eu tenho falado, os obreiros vão entender o que eu estou falando. Se nós falarmos uma mesma língua, meus irmãos, não tem como dar errado.
Sabe por quê? Que nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. É o impossível. Só basta a gente fazer a nossa parte. E Deus está cuidando. Olha o que ele faz com Pedro. No versículo 12, para a gente não terminar aqui, diz assim, ó, olha só o que diz no versículo 12 de Atos 12, 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos faziam o quê? Muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Sábado, meus irmãos, nós vamos estar reunidos e orando para que, meus irmãos, tudo isso aí volte ao normal. E sabe de uma coisa? Temos que voltar mais fortes do que nunca. Temos que, como diz lá em Coríntios, examinar a nós mesmos, meus irmãos, e fazer coisas diferentes. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Nós temos muito trabalho para fazer, sabe por quê? Muitas vidas precisam ser alcançadas pelas nossas orações também, para que Deus possa fazer a parte dele no nome de Jesus. O impossível, só Deus. Mas olha o que diz aqui no finalzinho aqui do 12. Onde muitos estavam reunidos e oravam para que Pedro fosse liberto, meu irmão, da prisão e da morte. Você sabe o que quer dizer isso? É a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Aquela mulher, meus irmãos, da ilustração, ela só se lembrou de 2, mas Deus dá livramento para mim e você todos os dias, tá? Não se esqueça, não duvide, essa mulher duvidou de Deus. É claro que é uma ilustração, mas praticamente a gente consegue ver isso todos os dias aí. Eu oro a Deus para que aconteça alguma coisa, não acontece? Ou será que Deus está comigo? Deus está. Ele responde ao nosso clamor. O justo, a Bíblia fala que ele viverá. Tá? Nós estamos vivendo da fé. A fé, tá? É a nossa oração hoje. Jesus veio e nos ensinou, entendeu? Que orar nos faz mais fortes perante a todas as dificuldades que têm se levantado sobre a minha vida e sobre a tua vida. No nome de Jesus. Creia, meu irmão. Eu espero que você que vai na igreja domingo, no templo sagrado, entre lá com foco, tá? Não sei se você vai orar 1 hora, 2 horas, eu não sei. Eu sei o que eu preciso hoje. Mas bote os pés lá na casa do Senhor Deus e tenha foco de oração. Vamos falar uma mesma língua. Olha o que aconteceu com a irmã, irmãs. A irmã praticamente estava em coma, mas Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração, como Deus tem respondido todos os dias. Cada pregador que tem passado aqui tem trago uma revelação do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Mas nós precisamos crer, precisamos adorar ao Senhor na medida certa, sem duvidar, sem deixar que essas coisas nos corrompam. Amém? Lá em Mateus 18, para a gente poder terminar aqui, Mateus 18, amém. A gente poder terminar e orar. Meu irmão, se vocês não sabem como o meu coração está, assim, ansioso para que chegue no sábado. Sabia? Porque a cada dia, meu irmão, como diz a Bíblia, a minha alma anseia de buscar, de falar em Deus, de orar, de sentir a presença dEle. Aqui em Mateus 18, é o que a gente vai fazer também no sábado. Diz assim, ó, Mateus 18, 18. Em verdade eu vos digo
que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, olha o que diz aqui, isso lhes será feito por quem? Por meu Pai que está nos céus. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Que quando a gente chegar lá sábado, tá? Numa só concordância, Deus vai estar ali também ouvindo o nosso clamor, as nossas orações, para que tudo seja feito, como diz aqui no final do 19. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, de uma coisa a gente tem que ter certeza. A gente só não vence se a gente não quiser. Só não tomamos posse da nossa vitória se a gente não quiser. Porque Deus, Ele está sempre ao nosso favor, ouvindo o nosso clamor, para que verdadeiramente só o nome dEle possa ser exaltado e glorificado. Sábado, meus irmãos, vamos orar para que cadeias possam cair, tá? Para que lares possam ser restituídos, para que casamentos, meus irmãos, possam voltar ao normal, para que portas de emprego se abram. Amém? Creia nisso. Coloque a sua fé em ação. Eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Você na sua casa aí, tá? Vamos unir a nossa fé. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos nessa hora diante da Tua presença, Pai. O que nós ouvimos da parte do Senhor nessa noite para nossas vidas, Pai, é que quando Pedro estava preso, Deus, a Bíblia fala que a igreja intercedia, a igreja, Pai, orava, a igreja continuamente fazia orações para que Pedro fosse liberto, meu Pai, daquela prisão. Porque a igreja também sabia que se o milagre do Senhor não acontecesse na vida de Pedro, ele seria morto igual ao Tiago. Mas, meu Deus, o Senhor nos trouxe a direção nessa noite, Pai. Que se nós verdadeiramente orarmos ao Senhor em comunhão para contigo, Pai, e acreditar que tudo isso, meu Pai, pode acontecer, Deus, já podemos, lá do outro lado, Pai, cantar o hino da vitória. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, Pai, se tem pessoas desanimadas do nosso meio, Pai, se tem pessoas, meu Pai, que talvez nesse momento estejam duvidando do Teu poder, mostre para ela, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. E não tem nada, meu Pai, para Ti que seja impossível de realizar. Talvez, meu Pai, tem pessoas que têm sonhos, meu Pai, desejos. Talvez nessa noite, Pai, talvez ela não saiba mais o que tem que fazer. Mas, meu Pai, nós unimos a nossa fé nessa hora, para que o Senhor possa alcançar nesse momento esse lar, meu Pai, essa casa, essa família. Pai, traga a cura, Pai. Traga a cura para o Brasil, meu Pai, para o mundo, para a nação. Senhor, que nós viemos, meu Pai, nesse momento nos levantar como uma igreja, Pai, que não olha para os defeitos, que não olha, meu Pai, para as coisas negativas, mas olham para o Senhor, meu Pai, que é o único, meu Pai, que pode nesse momento resolver tudo o que tem acontecido aí fora, meu Pai, para a Tua glória. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti nesse momento, Pai,
Que cada pessoa, meu Pai, que possa pisar também no templo sagrado no sábado, possa entrar, meu Pai, Deus, com providência, Pai. Possa entrar, meu Pai, Deus, com poder, com autoridade, para que verdadeiramente o Senhor possa ouvir o nosso clamor naquele lugar. Senhor, eu também tenho a certeza, Pai, que quantos, meu Pai, servos do Senhor se afastaram da Tua presença, mas que eles possam voltar hoje, Pai, e tomar o lugar, meu Pai, que só o Senhor, meu Pai, separou para ele nesse momento. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Tua igreja, Pai, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, em nome de Jesus, que venhamos a tomar posse daquilo que nos pertence, que o inimigo, Pai, não tenha mais lugar nenhum em nossas vidas. Assim eu tenho a certeza, Pai, que as bênçãos do Senhor nos acompanhariam em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que todos possam se levantar nessa noite e tomar a posição de um verdadeiro servo, discípulo do Senhor. É o que nós oramos e já Te agradecemos, certos, Pai, da nossa vitória, em nome de Jesus. E você que crê, meu irmão, diga amém, diga graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É isso aí, Donaldo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade. Essa é a nossa certeza. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor, em nome de Jesus. Espero você, meu irmão, no sábado, às 6 horas. Nós temos a escala lá para todos os irmãos que irão no sábado. Você que é obreiro, que você deu o seu nome. Você que é membro, meu irmão, que você ainda não deu o seu nome, mas pode ir em qualquer horário que você se sentir à vontade. De 6 da manhã até o meio-dia. Amém? Espero vocês lá sábado. Que temos uma noite abençoada. É o que eu peço nesse momento. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém?